No Alinéia, um restaurante tranquilo em Chicago, Brenda Walsh olhou para a mesa coberta com toalha de linho, com os olhos claros. Gary, disse ela com a voz firme, vou passar a noite com Chad Anderson. O garçom parou, com a bandeja erguida, enquanto meu mundo desmoronava. Brenda fez um gesto de desdém com o pulso. Não é traição se eu te contar primeiro. O jantar de aniversário no Alinéia deveria ser uma celebração. Toalhas de mesa brancas, taças de cristal, o murmúrio baixo da conversa que dava a impressão de intimidade em lugares assim. Estávamos juntos há 7 anos, um bom tempo. Brenda, sentada à minha frente, usava o vestido cor de champanhe da nossa recepção de casamento. Uma seda macia que captava a luz tênue do restaurante. Um calor tranquilo, uma espécie de gratidão simples, se instalou em meu peito enquanto eu a observava. Gary, disse ela com a voz calma, quase como se estivesse conversando. Preciso te contar uma coisa. Esperei, com o garfo pairando sobre as vieiras grelhadas. O garçom estava justamente enchendo meu copo com mais água. Vou passar a noite com Chad Anderson. Eu ri, uma risada curta e aguda que cortou o murmúrio baixo do restaurante. Meus olhos se voltaram para o garçom, que havia derramado algumas gotas de água na toalha de mesa. Chad Anderson, o astro de filmes de ação, tinha sido a paixão de Brenda na faculdade. Nós brincávamos sobre ele há anos. É mesmo? Eu disse, ainda rindo baixinho. E eu vou para a lua com a Scarlett Johansson. Brenda não retribuiu meu sorriso. Seu olhar era firme, quase calmo demais. Ele está em Chicago filmando algo esta semana, esclareceu. Temos trocado mensagens há semanas. Ela deslizou o celular Prada pela mesa. Era pesado, elegante contra o linho branco. A tela brilhava. Leia você mesma, ofereceu, com a voz desprovida de qualquer emoção perceptível. Senti minha mão pesada ao pegá-lo. As mensagens eram explícitas. Nomes, lugares, intenções dispostas em letras digitais nítidas. Meus olhos percorreram o texto, desfocados a princípio, depois mais atentos. As palavras flutuavam, depois se solidificavam, cada uma como um pequeno e preciso golpe de martelo. Um nó frio se formou em meu estômago, apertado e inflexível. Isso é algum tipo de brincadeira? Perguntei, minha voz fraca, irreconhecível até para mim mesma. Tenho esse sonho desde os 19 anos, Gary, afirmou ela, inclinando-se ligeiramente para trás, como se observasse um espécime curioso. Ele era a minha fantasia. Agora ele está se oferecendo para torná-la realidade. Ela deu de ombros, um gesto pequeno e indiferente. Não é traição se eu te conto primeiro. Ela se levantou, puxando a cadeira para trás com um leve arrastar no chão polido. O vestido cor de champanhe brilhava. Ela pegou sua pequena bolsa de mão, seus movimentos fluidos e decididos. Se você sair por aquela porta, consegui dizer com as palavras presas na garganta, as coisas nunca mais serão as mesmas entre nós. Sua expressão endureceu. Apenas ligeiramente, um leve aperto ao redor da boca, um brilho nos olhos. Uma noite, Gary, disse ela. Seu tom sugeria que eu estava sendo irracional. Todo mundo tem fantasias. Então ela se virou e foi embora. Eu a observei partir, uma linha reta de seda e propósito, até que desapareceu atrás de uma esquina perto do balcão do maître. Meus músculos pareciam travados. O garçom voltou com o rosto educado. Gostaria de uma sobremesa, senhor? Perguntou, apontando para um pequeno cartão. Eu apenas encarei a cadeira vazia à minha frente. Só a conta, eu disse, com a voz monótona. E um uísque duplo, puro. A humilhação se transformou em uma determinação fria e inflexível. Eu não cederia. Não ali, não agora, não na frente desses estranhos. O uísque queimou ao descer. Um fogo limpo e estéril. Paguei a conta, deixei uma gorjeta decente e saí para a noite fresca de Chicago. As luzes da cidade se misturavam ao meu redor, um halo cintilante de indiferença. Caminhei em direção ao lago Michigan, o vento vindo da água cortante e frio, um tapa bem-vindo no meu rosto. Meu celular vibrou no bolso do casaco. O nome de Brenda brilhava na tela. Ele mandou um carro, dizia a mensagem. Não torne as coisas mais difíceis. Apertei o celular, resistindo ao impulso repentino de arremessá-lo na escuridão do lago. O gesto teria sido dramático demais, como algo saído de um filme. Simplesmente o guardei de volta no bolso. Meus pés me levaram, sem direção consciente, a um barzinho decadente a alguns quarteirões do lago. O tipo de lugar com chão grudento, cheiro de cerveja velha e uma jukebox tocando música country dos anos 80.
Susan, a bartender, uma mulher com olhos cansados e um avental prático, ergueu os olhos enquanto limpava o balcão. Noite difícil, querida? Perguntou ela, com a voz rouca. Pedi uma cerveja, depois outra. As palavras simplesmente saíram, um relato quase desapegado do que acabara de acontecer. Minha esposa acabou de me trocar por um astro de filmes de ação, ouvi-me dizer. No nosso aniversário. Susan ouviu com uma expressão indecifrável. Ela apenas continuou a limpar, lenta e metodicamente. Quando terminei, ela olhou para mim com o olhar firme. Às vezes, disse ela, com a voz baixa, a atitude mais forte é ir embora com a dignidade intacta. As palavras pairavam no ar, simples e verdadeiras. Peguei meu celular. Era tarde, depois da meia-noite, mas eu sabia para quem ligar. Mike Jensen, meu antigo colega de quarto da faculdade, morava em Seattle. Ele sempre me dizia que eu tinha uma oferta de emprego garantida na empresa de software dele, caso eu quisesse sair de Chicago. E aí, Mike? Eu disse quando ele finalmente atendeu com a voz rouca de sono. Lembra daquela oferta de emprego? Ainda está valendo? Houve um momento de silêncio, depois um ruído na linha. Para você? Respondeu Mike com a voz mais clara. Sempre. A casa de tijolos marrons, nosso lar por 7 anos, parecia a casa de um estranho quando voltei nas horas silenciosas depois da meia-noite. Cada passo no velho assoalho de carvalho ecoava na repentina imensidão do espaço. O aroma familiar do perfume de Brenda, jasmim e algo mais que eu não conseguia identificar pairava no ar. Um resquício fantasma de intimidade que já não existia mais. Atravessei a sala de estar, passei pelo sofá onde assistimos a incontáveis filmes e entrei na cozinha onde fizemos centenas de refeições. Tudo estava exatamente como tínhamos deixado, mas profundamente alterado, contaminado pelos eventos da noite. Movimentei-me como um fantasma, um observador silencioso da minha própria vida. Não havia raiva, nem gritos, apenas um foco frio e lúcido. Minhas mãos trabalhavam com uma eficiência desapegada. Fui para o quarto, evitando o lado da cama onde Brenda costumava dormir. Da minha cômoda, escolhi roupas, o suficiente para um novo começo, mas nada fútil. Camisetas básicas, algumas calças jeans, meias, cuecas. Em seguida, os artigos de higiene pessoal, escova de dentes, barbeador, um pequeno frasco de loção pós-barba. Depois vieram os essenciais. Minha velha Nikon F5, seu corpo pesado e reconfortante na mão, e uma câmera digital menor que eu havia usado mais recentemente. Meu passaporte, guardado na gaveta de cima da minha escrivaninha, junto com a certidão de nascimento e o cartão do Seguro Social. Documentos importantes, contratos de empréstimo, declarações de imposto de renda antigas, foram reunidos e colocados em uma pequena e resistente mochila. No quarto de hóspedes, que havia se tornado um depósito para objetos esquecidos, encontrei uma caixa empoeirada. Dentro dela, pilhas de fotos impressas, em sua maioria em preto e branco, da minha época de faculdade, de antes da Brenda. Paisagens, cenas de rua, retratos de amigos, todos capturados com um olhar cru e sincero. Uma versão mais jovem de mim, cheia de ambição que fora deixada de lado por um tipo de vida diferente. Empacotei-as também, com cuidado e reverência. Um pequeno pedaço de mim recuperada. Sentei-me à mesa da cozinha, com o laptop aberto. Meus dedos se moviam com velocidade deliberada. Metade de nossas economias conjuntas, o valor acumulado desde o nosso casamento, foi transferido para minha conta pessoal. As contas de investimento individuais de Brenda, seu fundo de aposentadoria, as ações que ela administrava, deixei intocado. Não se tratava de vingança, não de verdade. Tratava-se de romper os laços de forma limpa, justa e definitiva. Fechei o laptop, um pequeno bloco de notas e uma caneta. As palavras vieram sem hesitação. Brenda, escrevi, com a caligrafia firme. Você fez a sua escolha. Agora eu faço a minha. Não tente me contatar. Meu advogado entrará em contato. Deixei o bloco na bancada da cozinha, um retângulo branco contrastando com o granito escuro. O primeiro vislumbre do amanhecer, uma tênue luz cinzenta, invadiu a janela da cozinha. Carreguei meu carro, meu velho sedã, com a mochila, as caixas de câmera e a caixa de fotos. O motor pegou de primeira, um ronco baixo na manhã tranquila. Saí de ré da garagem, me afastando do prédio de tijolos, me afastando de Chicago. Oeste, em direção a Seattle. A viagem foi um turbilhão de rodovias anônimas, lanchonetes de beira de estrada servindo café morno e motéis baratos com paredes finas.
Illinois deu lugar a Iowa, depois Nebraska e, por fim, Wyoming. Paisagens genéricas desfilavam diante da minha janela, plantações de milho, vastas pradarias, montanhas distantes que gradualmente se tornavam maiores. Minha mente estava em um ciclo repetitivo, revivendo as palavras de Brenda, sua expressão, a certeza silenciosa com que ela havia terminado tudo. Não era uma torrente emocional, mas um processamento lento e metódico, como um computador executando um diagnóstico complexo. O choque era um zumbido constante sob a superfície, um tremor de baixa intensidade que nunca se dissipava completamente. 5 dias depois, cansado, mas estranhamente lúcido, cheguei a Seattle. A casa de Mike Jensen, uma modesta construção artesanal numa rua arborizada, foi um alívio. Mike me recebeu na porta com um largo sorriso no rosto e uma cerveja gelada na mão. "Gary", disse ele com a voz calorosa e genuína, "você conseguiu. Entre, cara. O quarto de hóspedes é todo seu." Começar a trabalhar no estúdio de design do Mike foi uma bênção silenciosa. O trabalho era exigente, focado, um fluxo constante de novos desafios. Gráficos, layouts para a web, reuniões com clientes. A rotina era um conforto, um andaime construído sobre as ruínas da minha antiga vida. O ambiente criativo, o zumbido dos computadores, a energia colaborativa, lentamente começaram a dissipar a desolação. Eu me vi esboçando ideias, brincando com paletas de cores, exercitando minha mente de uma forma que não fazia há anos. À noite, na tranquilidade do meu novo quarto, peguei minha velha Nikon. Comecei a caminhar pelas ruas desconhecidas de Seattle. A câmera um peso, um propósito em minha mão. Através da lente, o mundo parecia diferente. Composição, luz, sombra, tornaram-se meu foco, uma maneira de enquadrar o caos, de encontrar ordem no novo. A fotografia, antes uma paixão esquecida, tornou-se um consolo silencioso, uma forma de enxergar além da dor imediata. Mike havia recomendado uma advogada, uma mulher pragmática chamada Sarah Vance. O processo legal começou, uma série de telefonemas, documentos e instruções claras. Era metódico, distante, como organizar uma transação comercial complexa. As ligações de Brenda começaram uma semana depois. Inicialmente eram desdenhosas, quase irritadas por eu simplesmente ter ido embora. Depois, com a chegada dos documentos legais, o tom dela mudou. Raiva, aguda e frustrada, ecoava nas mensagens de voz que eu me recusava a atender. Finalmente, mensagens frenéticas, quase suplicantes, à medida que a realidade da minha decisão, a irreversibilidade das minhas ações, começava a se fazer sentir. Eu as ouvi uma vez e depois as apaguei todas. Também encontrei uma terapeuta, uma mulher de olhar bondoso e jeito tranquilo. Conversamos sistematicamente sobre os acontecimentos, a traição, a lenta erosão da confiança. Não se tratava de catarse, mas de compreensão, de processar o trauma, pouco a pouco, como quem examina provas antigas. Lentamente, com cautela, retomei o contato com velhos amigos. Dave Peterson, outro amigo da faculdade, morava na cidade. Nos encontrávamos para tomar um café, uma cerveja. Compartilhei partes da minha história, versões editadas, suavizando as arestas emocionais, apresentando os fatos de forma clara. Eles ouviram, ofereceram apoio silencioso, sem jamais pressionar. Uma força silenciosa começou a crescer dentro de mim, não a raiva desafiadora de um ego ferido, mas algo mais firme, mais profundo. A humilhação, antes uma marca incandescente, começou a se dissipar, substituída por uma resolução serena, uma determinação de construir algo novo, algo real, a partir das cinzas. De volta a Chicago, Brenda encontrou o bilhete na ilha da cozinha. Consigo imaginá-la, voltando da sua noite, talvez com um leve resquício do perfume de Chad Anderson na pele, descobrindo o retângulo branco. A transferência do dinheiro, metade do que tínhamos construído juntos, teria sido o segundo golpe. Incredulidade, depois raiva, era assim que teria sido. As ligações iniciais dela, aquelas que eu ignorei, certamente foram motivadas por essa mesma mistura de surpresa e fúria. Ela agiu rapidamente, como eu sabia que faria. Brenda sempre fora decisiva e perspicaz. Sua própria equipe jurídica de alto nível, composta por sócios de seu escritório ou associados igualmente agressivos, estava mobilizada. Eu tinha certeza de que a expectativa era de uma vitória fácil, um rápido desmantelamento das minhas alegações, me pintando como o ex-marido amargurado e vingativo.
uma tática bastante comum. O processo de divórcio tornou-se uma máquina lenta e implacável. Sarah Vance, minha advogada, trabalhou silenciosamente, mas com uma precisão inabalável. A equipe de Brenda, barulhenta e agressiva, tentou me rotular como oportunista financeiramente, como alguém que abandonou meu casamento sem motivo. Mas Sarah, com uma abordagem calma, quase cirúrgica, expôs os fatos. Mensagens de texto, extratos bancários, registros das viagens de Brenda, até mesmo a data e a hora de sua partida de Alinéia. O claro desrespeito ao nosso casamento, sua infidelidade flagrante, foi meticulosamente documentado. Não se tratava de julgamento, mas sim de verdade verificável. De volta a Chicago, a fachada cuidadosamente construída da vida corporativa de Brenda começou a apresentar rachaduras. Sussurros começaram a circular pelos corredores impecáveis de seu escritório. Então, inevitavelmente, vieram os vazamentos. Uma advogada corporativa de alto perfil, envolvida em um divórcio escandaloso, com a participação de uma estrela de cinema, era exatamente o tipo de fofoca que se espalhava como fogo em palha na unida comunidade jurídica. Sua imagem profissional, antes imaculada, começou a sofrer. Soube disso por Dave Peterson, que ainda tinha contatos na cidade. Brenda está passando por um momento difícil, ele disse ao telefone, com a voz cuidadosamente neutra. O número de clientes caiu, há algumas reclamações internas. Enquanto isso, em Seattle, minha fotografia estava lentamente encontrando seu rumo. As imagens que eu capturava eram diferentes agora. Menos sobre composição perfeita, mais sobre emoção crua, sobre a beleza austera da vida cotidiana, a solidão e a resiliência das pessoas na cidade, encharcada pela chuva. Ron Peterson, dono de uma galeria em Capitol Hill, viu algo nelas. Há uma profundidade aqui, Gary, disse ele, seus olhos percorrendo uma fotografia de um pescador solitário em Puget Sound. Algo real. Vendi minhas primeiras obras. O clique silencioso da caixa registradora, a sensação de um cheque na minha mão, era um tipo diferente de conquista. Não grandiosa, não estrondosa, mas profundamente gratificante. Brenda ligou novamente uma noite, sua voz mais suave desta vez, quase magoada. Gary, ela começou com um tremor ensaiado na voz. Tenho pensado muito. Cometi um erro enorme. Podemos conversar? Só conversar sobre as coisas? A manipulação era sutil, uma tática familiar. Minha resposta foi calma, educada. Brenda, eu disse, toda comunicação deve ser feita através da Sarah. Você sabe disso. Desliguei antes que ela pudesse responder. A linha ficou muda com um clique suave. A terapia continuou. A doutora Eleanor Vance, sem parentesco com meu advogado, ouvia com um olhar firme. Mergulhamos no passado, nos compromissos que eu havia feito, nas pequenas concessões, nos ressentimentos não expressos que haviam se acumulado. Não se tratava de culpar Brenda, mas de entender meu próprio papel, meus próprios silêncios. O que eu realmente queria da vida, despojado de expectativas e pressões sociais, começou a emergir. Uma imagem mais clara dos meus próprios desejos, minha própria definição de felicidade, começou a se formar. Dave ligou uma tarde, algumas semanas depois. O caso de Chad Anderson com Brenda, relatou ele, virou assunto. Breve, mas deu o que falar nas colunas de fofoca por um tempo. Depois, a poeira baixou. Mais tarde, vi uma entrevista online. Chad Anderson em um talk show noturno, charmoso e descontraído. O apresentador mencionou os rumores sobre seu caso em Chicago. Chad riu, um riso casual e ensaiado. Só um mal-entendido, disse ele, gesticulando com a mão. Muito drama por nada, na verdade. Ele nunca mencionou Brenda pelo nome. A crueldade casual da situação, a facilidade com que a descartou, era um detalhe frio e cortante. Ele a usou e depois a descartou sem pensar duas vezes. Uma ideia silenciosa, perturbadora a princípio, começou a se formar nos recônditos da minha mente. Não se tratava exatamente de vingança, era mais sobre equilíbrio, sobre uma forma de nivelar o jogo, sem confronto direto, sem me tornar a pessoa que Brenda tentou pintar em mim, um empurrãozinho sutil. A situação financeira de Brenda, como soube por Sarah, tornou-se mais complicada. O acordo de divórcio, baseado nos fatos documentados, foi muito menos favorável do que ela havia previsto. Seus honorários advocatícios, agravados pelas táticas agressivas, porém infrutíferas, de sua equipe, estavam aumentando. O quadro que se delineava não era o de uma mulher injustiçada, mas o de uma mulher enfrentando as consequências de suas escolhas. Comecei a pesquisar.
direito empresarial, estratégias de relações públicas. Não para mim, não para o meu trabalho, mas para Brenda, para o tipo de vida que ela havia construído. O divórcio foi finalizado um mês depois, uma pilha de papéis, a assinatura de um juiz, uma declaração legal de finalidade. Uma vitória amarga, talvez, mas uma vitória mesmo assim. E então, um vazio onde antes havia o casamento. Minha carreira como fotógrafo em Seattle, inicialmente um conforto tranquilo, começou a ganhar força de verdade. Uma exposição individual na galeria de Ron Peterson, City Echoes, foi um sucesso surpreendente. A noite de abertura estava lotada, o ar carregado de conversas e o cheiro de vinho barato. Os jornais locais fizeram boas críticas, elogiando a emoção crua e o realismo impactante das imagens. De repente, eu tinha seguidores, uma rede pequena, mas crescente de pessoas que apreciavam meu trabalho. Com esse sucesso repentino, vieram as conexões. Pessoas que conheciam pessoas que tinham acesso a informações. Comecei a usá-las, sutilmente, para reunir detalhes sobre Chad Anderson, sua produtora, seus investimentos, a imagem pública cuidadosamente construída que ele projetava. Foi um acúmulo lento de fatos, inofensivos individualmente, mas peças de um quebra-cabeça maior. De volta a Chicago, a situação de Brenda continuou a piorar. Soube primeiro por Dave Peterson e depois confirmei por canais menos diretos. Seu escritório a havia preterido para o cargo de sócia. A razão oficial citada foi problemas recentes de relações públicas, uma expressão suavizada que significava que seu divórcio escandaloso havia lhe custado caro. O mundo profissional, especialmente no direito corporativo, valorizava a discrição, um certo tipo de imagem pública irrepreensível. Brenda havia publicamente perdido a sua. Em contraste gritante, Chad Anderson estava prosperando. Seu último filme de ação acabara de ser finalizado, gerando grande repercussão na indústria. Ele havia anunciado uma nova iniciativa beneficente, Chad's Kids, destinada a ajudar jovens carentes. Seu assessor de imprensa estava trabalhando incansavelmente, construindo uma narrativa sobre o astro de cinema filantrópico e exemplar. O breve caso com Brenda claramente não teve importância para ele, sendo esquecido como poeira. Criei uma nova conta em uma rede social anônima, com o nome de usuário Truth Teller. Foi um começo simples e inofensivo. Comecei republicando entrevistas com Chad, destacando sutilmente inconsistências passadas em suas declarações públicas. Uma citação sobre suas origens humildes, seguida por uma imagem da extensa propriedade de sua família. Uma menção casual à sua dedicação ao amor verdadeiro de uma entrevista antiga, colocada ao lado de um comentário mais recente e desdenhoso sobre relacionamentos. Pequenos toques, quase invisíveis, projetados para plantar minúsculas sementes de dúvida nas mentes de seus milhões de seguidores. Então, voltei minha atenção para Chad's Kids. Eu sabia que organizações beneficentes costumavam ser terreno fértil para discrepâncias, especialmente quando ligadas a uma figura pública do calibre dele. Pesquisei meticulosamente suas demonstrações financeiras, seus membros do conselho, suas iniciativas declaradas. Era como peneirar areia em busca de um grão de ouro. Certa noite, Brenda ligou. Sua voz era fina e áspera, bem diferente do tom confiante de que eu me lembrava. Gary, disse ela sem rodeios, né? Preciso da sua ajuda. Meu pai, o Sr. Olsen, está muito decepcionado comigo. Ele diz que sou uma vergonha para o nome da família. Sua voz falhou. Ele está ameaçando me cortar o apoio financeiro. Eu preciso de dinheiro, Gary. Só até eu me reerguer. Brenda, eu disse com a voz plana, sem emoção. Temos um acordo de divórcio. É definitivo. Você fez suas escolhas. Fiz uma pausa, deixando o silêncio pairar pesado. Não me ligue mais para isso. E então desliguei. Sem raiva, sem satisfação, apenas um vazio silencioso. Minha investigação online continuou. Discrição era fundamental. Mergulhei em fóruns, grupos de discussão obscuros onde ex-funcionários de grandes organizações às vezes desabafavam suas frustrações. Encontrei uma pista, uma série de postagens de alguém que alegava ter trabalhado para Chad's Kids e insinuava problemas graves. Após várias semanas de comunicação cuidadosa e anônima, entrei em contato com um ex-funcionário, um contador insatisfeito que se autodenominava The Ledger. O livro Razão era uma mina de ouro. Ele tinha provas verificáveis, arquivos digitais, memorandos, e-mails internos.
irregularidades financeiras, desvio de fundos, despesas infladas. Tudo dentro da supostamente imaculada instituição de caridade de Shed. Os documentos eram específicos, detalhados, condenatórios. Passei dias corroborando as informações, cruzando-as com registros públicos, declarações de impostos, relatórios de organizações de fiscalização de instituições de caridade. Tudo batia. A fachada estava de fato podre. Um plano gradual começou a tomar forma na minha mente, visando tanto a reputação cuidadosamente construída por Shed, quanto a vida profissional instável de Brenda. Os dois estavam agora interligados, num desmoronamento lento e metódico. Não se tratava mais apenas de vingança. Tratava-se de expor a verdade, de desvendar as camadas de engano. Lembrei-me de Clara Schmidt, uma repórter investigativa perspicaz que eu tinha visto no noticiário local. Ela tinha reputação de integridade, de investigar a fundo e revelar histórias importantes. Enviei a ela um e-mail anônimo, uma dica enigmática, insinuando uma grande reportagem envolvendo uma instituição de caridade de celebridades de alto perfil, com documentos verificáveis. Investigue Chad's Kids, escrevi. A verdade raramente é bonita. É claro que a moralidade da situação me incomodava. Na terapia, mencionei isso à Dra. Miller, tomando cuidado para não dar muitos detalhes. Estou fazendo algo, eu disse a ela, que parece certo, mas também parece errado, como se eu estivesse cruzando uma linha. A Dra. Miller, uma mulher de sabedoria serena, apenas assentiu com a cabeça. A linha entre justiça e vingança, disse ela com voz suave, pode ser muito tênue. Às vezes, Gary, só você pode realmente saber o que te motiva. Refleti sobre as palavras dela, olhando para a chuva em Seattle. Justiça, sim, mas também, inegavelmente, vingança. O pacote que enviei para Clara Schmidt era impossível de rastrear. Cuidadosamente organizado, as evidências eram inegáveis. Planilhas detalhando fundos desviados, e-mails descrevendo despesas infladas, depoimentos de testemunhas do The Ledger e de outros ex-funcionários. Sem impressões digitais, sem remetente, apenas um resumo claro e conciso das irregularidades, apresentado com precisão profissional. Eu havia cumprido minha parte. Clara, uma jornalista experiente, reconheceu claramente o cheiro de uma grande história. Vi seu nome aparecer em reportagens locais e depois em nacionais, em matérias que não tinham nada a ver com Chad Anderson, mas indicavam que ela estava investigando, construindo sua rede de contatos, preparando o terreno. Enquanto isso, minha conta contadora da verdade continuava seu trabalho sutil. Agora, as dicas eram mais nítidas, mais focadas. Mensagens enigmáticas sobre fachadas caridosas e são estrelas com pés de barro. O número de seguidores, antes insignificante, começou a subir, uma lenta onda de detetives da internet curiosos. A vida profissional de Brenda em Chicago continuou em declínio. Dave Peterson, meu informante de confiança, ligou com novidades. Ela havia sido formalmente rebaixada. Seu escritório de canto substituído por um cubículo. Sua rede de contatos, antes formidável, estava diminuindo. Até mesmo Peggy Olsen, sua amiga mais próxima, começara a se distanciar, não retornando mais ligações, não estando mais disponível para noites das garotas. A estrutura social cuidadosamente construída de sua vida estava desmoronando. Ela tentou entrar em contato com seus pais, o Sr. e Jen Olsen, em busca de apoio, mas eu imaginei as conversas deles. Eles eram pilares da comunidade. Sua reputação era primordial. As escolhas de Brenda, seu escândalo público, trouxeram atenção indesejada para a porta de casa. Eu imaginei seus rostos, severos e decepcionados, suas críticas mais ásperas, seu distanciamento aumentando. A poderosa e bem financiada máquina de relações públicas de Chad Anderson inicialmente descartou a conta Truth Teller como meros rumores da internet e uma campanha difamatória orquestrada por detratores anônimos. Sua equipe de mídias sociais publicou atualizações açucaradas sobre Chad's Kids, exibindo fotos encenadas de crianças recebendo ajuda. Era uma máquina de negação bem azeitada. Então, veio a reportagem investigativa de Clara Schmidt. Não era apenas um artigo de jornal, era uma investigação multimídia, publicada em diversas plataformas. A coroa manchada do Filho de Ouro, por dentro da duvidosa instituição de caridade de Chad Anderson. A manchete era mordaz, os detalhes meticulosos. Má gestão financeira, fraude descarada, violações éticas.
contas bancárias que vazavam para paraísos fiscais, fundos desviados de supostos beneficiários para despesas pessoais. Toda a fachada de Chad's Kids desmoronou sob o peso da reportagem de Clara. A história explodiu. A indignação tomou conta, primeiro online, depois na mídia tradicional. O escrutínio público foi imediato e intenso. A reputação de Chad, antes imaculada, foi destruída. Investidores, receosos da má publicidade, retiraram-se de seus projetos. Seu tão aguardado filme foi suspenso por tempo indeterminado. O castelo de cartas, construído sobre imagem e engano, desmoronou. As consequências atingiram Brenda. Seu escritório de advocacia, desesperado para se distanciar do desastre de relações públicas, agiu rapidamente. O memorando oficial, como Dave relatou, citava reestruturação interna, mas o significado era claro. Brenda Walsh foi colocada em licença administrativa, um eufemismo profissional para ser discretamente afastada. Sua antiga associação com Chad Anderson, a mesma conexão que ela antes ostentava com orgulho, tornou-se sua ruína. Observei a decadência de Brenda à distância, através de uma série de relatos discretos que me chegavam por meio de Dave, de artigos de notícias, do zumbido silencioso e perspicaz da internet. Uma mistura complexa de satisfação e inquietação se agitava dentro de mim. Era isso que eu almejava, isso que eu havia planejado. Contudo, a realidade e a silenciosa implosão de uma vida era algo mais frio e desolador do que eu havia imaginado. Chad Anderson divulgou um pedido de desculpas genérico, uma declaração insípida redigida por seus advogados, desprovida de qualquer arrependimento genuíno. Mencionava desafios administrativos imprevistos e assumir total responsabilidade, mas não oferecia nenhum remorso verdadeiro, nenhum reconhecimento genuíno do dano causado. Foi um fracasso, não convencendo ninguém. O peso total dos danos colaterais também começou a me atingir. As pessoas inocentes que doaram o dinheiro que ganharam com tanto esforço para Chad's Kids, acreditando que estavam ajudando. Sua confiança foi traída. Isso não fazia parte dos meus cálculos iniciais. Fiz uma doação anônima e discreta para uma instituição de caridade respeitável e bem avaliada, uma organização dedicada a ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. Foi um pequeno gesto, uma tentativa silenciosa de amenizar parte do dano que eu havia descoberto, indiretamente. Não apagou o passado, mas senti que era um ato necessário. Minha conta Contador da Verdade publicou uma última mensagem. A hipocrisia, quando não combatida, sempre cobra seu preço. A verdade, no fim, sempre vem à tona. Então, eu me desconectei. A conta ficou inativa, um fantasma digital, sua missão cumprida. Enquanto os ecos do escândalo continuavam a reverberar, não pude deixar de refletir sobre a rapidez com que as vidas podem mudar, como decisões tomadas num momento de arrogância podem desmoronar tudo. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Chad Anderson se viu afundando em problemas legais. Processos cíveis se acumularam, exigindo restituição para doadores lesados. Rumores de investigações criminais, apurações sobre fraude eletrônica e lavagem de dinheiro começaram a circular na imprensa financeira. Suas tentativas de salvar a carreira foram frenéticas. Ele contratou uma nova e agressiva equipe de relações públicas, astuta e implacável, e um advogado de defesa de alto nível, conhecido por suas táticas agressivas. A cobertura da mídia passou da indignação moral para o drama sensacional de uma celebridade lutando por sua liberdade. A decadência profissional de Brenda foi completa. A licença administrativa transformou-se em demissão sumária. Sua reputação estava em frangalhos, vítima da associação. Seu nome, antes sinônimo de perspicácia jurídica, agora evocava escândalo e falta de profissionalismo. Sua carreira, num piscar de olhos, parecia irremediavelmente encerrada. Ela entrou em espiral descendente. Os relatos de Chicago, filtrados por Dave, pintavam um quadro sombrio. Depressão, alcoolismo. Ela se afastou dos pais, Sr. e Jen Olsen, que, após inúmeras tentativas de intervir, finalmente desistiram, cansados de sua autodestruição. As ligações cessaram. Ela estava sozinha. Por meio de uma das minhas fontes anônimas, uma assessora de imprensa júnior da nova equipe de Chad, fiquei sabendo que Chad Anderson estava fervendo de raiva em particular. Ele não estava apenas com raiva da denunciante, da mídia ou mesmo de Clara Schmidt. Ele culpava Brenda.
Ela o apresentou às pessoas erradas, relatou a assessora, citando Chad. O expôs. Ele estava furioso porque ela não havia protegido sua imagem, sua vida cuidadosamente construída. Essa informação revelou uma nova e perturbadora camada ao meu plano. Chad precisava entender o papel direto, ainda que involuntário, de Brenda em sua situação atual. Não bastava que ele estivesse simplesmente arruinado. Ele precisava rastrear os fios que o levavam até ela. Enviei novamente um pacote anônimo, desta vez para a equipe de defesa de Chad. O conteúdo era específico, meticulosamente elaborado. Incluía trechos das mensagens iniciais de Brenda para Chad, aquelas que eu havia lido no Alineia. Não as partes explícitas, mas as partes em que ela, uma advogada corporativa, mencionava casualmente seu conhecimento de estruturas corporativas, das questões legais de organizações sem fins lucrativos, de como era fácil dar um jeito nas circunstâncias certas. Uma sutil, quase arrogante demonstração de conhecimento. Não era uma confissão direta, mas implícita. Uma pista sutil de que alguém com a experiência dela poderia ter previsto ou até mesmo facilitado as vulnerabilidades que eu, Gary, havia explorado. Eu sabia que os advogados de Chad ligariam os pontos. Eles perceberiam como Brenda, em sua investigação inicial contra Chad, havia revelado inadvertidamente uma fraqueza, uma vulnerabilidade sutil na operação dele que me levou diretamente ao denunciante. Eles entenderiam que minha investigação, alimentada pela traição de Brenda, havia usado a própria profissão dela contra Chad. A mudança no foco de Chad foi quase imediata. Sua raiva, antes difusa, agora se concentrava em Brenda. Sua equipe jurídica começou a considerar um processo contra ela por negligência, por deturpação dos fatos e por cumplicidade. A ironia não me passou despercebida. Brenda, ainda abalada com a demissão, recebeu uma carta de cessar e desistir dos advogados de Chad. Era um envelope grosso, ameaçando com um processo por difamação, por conspiração implícita e por contribuir para sua queda pública. Os documentos legais seriam o golpe final e devastador. Comecei a documentar o comportamento errático de Brenda, seus apelos cada vez mais desesperados por ajuda a qualquer pessoa que a ouvisse, suas tentativas de transferir a culpa. Mensagens de voz, postagens em redes sociais, relatos de terceiros. Eu previa que ela tentaria se fazer de vítima e estava me preparando. A vingança, percebi, havia me consumido mais do que eu imaginava. Era um zumbido constante no fundo dos meus pensamentos, uma corrente escura sob a superfície da minha nova vida. Minha paz de espírito, arduamente conquistada após o divórcio, era continuamente testada pelas exigências desse plano intrincado. A satisfação estava lá, sim, mas era frequentemente ofuscada por uma inquietação silenciosa, um vazio que nem mesmo a minha fotografia conseguia preencher. Minha amizade com Mike Jensen e Dave Peterson tornou-se mais importante do que nunca. Mike com seus conselhos práticos e apoio inabalável. Dave com sua disposição para ouvir sem julgamentos. Eles foram âncoras, me ancorando à nova vida mais saudável que eu estava tentando construir em Seattle. Também encontrei um novo tipo de cura em um grupo de apoio para sobreviventes de infidelidade. Ouvir as histórias de outras pessoas, suas dores, suas lutas, ofereceu uma nova perspectiva, um senso de experiência compartilhada que diminuiu meu isolamento. Houve momentos de silêncio em que considerei encerrar meu envolvimento, simplesmente deixar para lá. Mas então me lembrava das palavras desdenhosas de Brenda, da crueldade casual de Chad. Senti-me compelido a levar o plano adiante, a garantir que tanto Brenda quanto Chad enfrentassem as consequências reais e sem rodeios de suas escolhas. Era um compromisso que eu havia feito a mim mesmo, sob a fria luz daquela aurora em Chicago, e me sentia obrigado a honrá-lo. Encurralada e cada vez mais desesperada, Brenda tentou usar suas antigas conexões, entrar em contato com colegas e mentores do passado. Mas o mundo jurídico em Chicago, especialmente o direito corporativo, era pequeno. Sua reputação, agora irremediavelmente manchada, a precedia. Nenhum escritório a contrataria. Suas ligações não eram atendidas, seus e-mails não eram respondidos. O silêncio teria sido ensurdecedor. Então veio a ligação. Sua voz era fina, rouca, um contraste gritante com o tom confiante de que eu me lembrava. Gary, ela começou sem rodeios. Eu sei que você está por trás disso. Eu sei o que você fez. Havia uma ameaça sutil em seu tom, um toque de desespero. Eu fui incriminada, Gary. Pelo Chad.
Você sabe o que eu sei sobre suas fontes anônimas. Era um blefe desesperado, um tiro no escuro. Concordei em encontrá-la. Não no meu apartamento nem no dela, mas em um lugar público neutro. Uma cafeteria tranquila em um bairro movimentado de Seattle. O ar lá dentro estava quente, com cheiro de grãos torrados e doces amanhecidos. Sentei-me em uma pequena mesa perto da janela, observando a chuva lá fora. Ela entrou alguns minutos depois. Brenda parecia exausta. Seu terno caro estava amarrotado, seu cabelo não estava com o penteado impecável de sempre. Olheiras profundas, um leve tremor na mão enquanto segurava a xícara de café. A postura confiante, o olhar penetrante haviam desaparecido. Gary, disse ela, a voz baixando para um murmúrio. Ele me manipulou. Chad, você sabe como essas celebridades são. Elas distorcem as coisas, prometem o mundo. Eu só fui ingênua. Ela tentou culpar também sua antiga empresa, por não a apoiar, por não entender as nuances. Todos, menos ela mesma. Eu apenas a observei, ouvindo as evasivas familiares. Quando ela terminou, falei, minha voz calma e firme. Você escolheu o Chad acima de tudo, Brenda. Eu disse, meu olhar fixo. Você o escolheu acima do nosso casamento, acima da sua reputação, acima de qualquer senso de lealdade. Você achou que era mais esperta. Achou que poderia ter sua fantasia e ainda manter sua vida intacta. Expus os fatos, não com raiva, mas com uma clareza silenciosa e inegável. Suas próprias palavras, suas próprias escolhas, a ligação direta entre suas ações e sua situação atual. Seus olhos se estreitaram, os últimos vestígios de sua fachada controlada desmoronando. Você fez isso, não fez? Ela cuspiu as palavras, sua voz se elevando ligeiramente. Esta é a sua vingança. Você orquestrou tudo isso, Gary, não foi? Eu não confirmei, nem neguei. Apenas olhei para ela, para seus olhos desesperados e raivosos. Você fez a sua escolha, Brenda. Eu disse, as palavras carregadas de convicção. Todos nós, eventualmente, temos que arcar com as consequências. Alguns dias depois, a equipe jurídica de Chad Anderson fez uma declaração pública. Não foi uma confissão completa, mas estrategicamente envolveu Brenda em alguns dos erros iniciais da instituição de caridade. Eles a retrataram como uma advogada ingênua e ambiciosa demais, deslumbrada pela fama, que teria dado conselhos não solicitados, que levaram a lamentáveis descuidos administrativos. Mas uma camada de culpa foi transferida, mais um golpe em sua reputação. Em seguida, veio o processo oficial de Chad Anderson. Os documentos foram entregues em seu último endereço conhecido, prejudicando ainda mais sua situação financeira e envolvendo-a em batalhas judiciais que ela não tinha condições de arcar. Os pais dela, o Sr. e a Sra. Jen Olsen, finalmente a deserdaram completamente, não apenas financeiramente, mas também emocionalmente. Dave ligou com a voz sombria. Eles simplesmente não aguentam mais, Gary, disse ele. Chega, disseram a ela que ela está por conta própria. Senti uma estranha mistura de vingança e profunda tristeza. A vitória vazia não era tão doce quanto eu havia imaginado. A elaborada arquitetura da vingança, outrora construída com tamanha precisão, agora parecia um monumento pesado e frio. Fiz uma longa viagem de carro. Subi a costa, o Oceano Pacífico, um azul vasto e indiferente à minha esquerda. As estradas sinuosas, o cheiro de pinheiros e sal. Refleti sobre a longa jornada desde aquele restaurante chique em Chicago até este momento, a cafeteria tranquila, o rosto abatido de Brenda, as escolhas feitas, os caminhos trilhados, as vidas transformadas. Liguei para Dave Peterson, minha voz rouca de uma honestidade que eu não me permitia antes. É pesado, Dave, admiti. Tudo isso, valeu a pena? Dave ouviu, como sempre. Houve uma pausa. Lembra da dor, Gary? Disse ele, com a voz suave, mas firme. Do completo descaso por você, por tudo o que você construiu. Às vezes a justiça parece um pouco confusa. Nem sempre é agradável, mas isso não a torna errada. Suas palavras me atingiram, não como uma absolvição, mas como um reconhecimento silencioso. Minha participação havia terminado. Decidi me afastar completamente, deixar que as coisas acontecessem como tivessem que acontecer com Brenda e Chad. O jogo havia acabado. A queda de Chad Anderson em desgraça foi completa. Os processos cíveis contra ele culminaram em enormes multas, dilapidando sua fortuna. A ameaça de acusações criminais, embora nunca totalmente concretizada, pairava no ar, envenenando qualquer chance de retorno.
Sua carreira em Hollywood havia acabado, reduzida a uma nota de rodapé em um escândalo de celebridades. Sua imagem, cuidadosamente construída, foi destruída. Ele se tornou um pária, um exemplo a ser evitado. A batalha judicial de Brenda contra Chad era inevitável. Sem um escritório de advocacia para apoiá-la, sem o amparo dos pais, ela lutou sozinha e perdeu. A sentença contra ela, somada às suas crescentes dívidas com advogados, a levou à falência. Seu diploma de direito, antes motivo de orgulho e ambição, tornou-se inútil. As portas de todos os escritórios profissionais estavam fechadas para ela. Ela lutava para encontrar até mesmo um emprego administrativo de baixa remuneração. Seu passado era tóxico demais. Seu nome, notório demais. Vi uma reportagem, uma pequena nota enterrada em um agregador de notícias online nacional. Uma foto granulada de Brenda servindo café em uma lanchonete em uma cidadezinha qualquer do meio-oeste a quilômetros de Chicago. Ela era uma sombra do que fora, os olhos fundos, os traços antes marcantes suavizados pela resignação. A ambiciosa advogada corporativa, a mulher que saíra da Alinéia com tanta certeza desafiadora, agora parecia simplesmente cansada. Refleti sobre sua decadência, da mulher que tinha tudo, uma carreira, um marido, uma vida confortável, a pessoa despojada de todos os valores profissionais e pessoais que prezava. Não era o sentimento triunfante que eu havia imaginado. A satisfação estava lá, um zumbido surdo sob a superfície, mas misturada a uma compreensão profunda, quase filosófica, da destruição. O poder destrutivo da vingança, mesmo quando justificada, era evidente. Por um tempo também me consumiu. Corroeu uma parte de mim, forçando-me a confrontar uma escuridão que eu desconhecia possuir. O planejamento meticuloso, as manipulações silenciosas, o distanciamento frio, essas não eram as características do homem que eu queria ser. Minha fotografia, no entanto, continuou a florescer, a parte dos destroços do passado. Viajei a trabalho, com encomendas que me levaram a diferentes estados e países. Minha visão artística expandiu-se para além do pessoal, abrangendo paisagens, retratos de desconhecidos e a dignidade silenciosa da vida cotidiana. A lente tornou-se uma ferramenta de observação, não de manipulação. Comecei a namorar novamente, com cautela. Nada de grandes gestos, nada de romances relâmpago. Apenas jantares tranquilos, longas caminhadas, conversas sinceras. Buscava uma conexão genuína, uma compreensão gentil, em vez do glamour superficial que outrora cativara Brenda. Havia uma força silenciosa nesses novos relacionamentos, construída sobre a transparência e valores compartilhados. Certa noite, encarando meu laptop, fiz outra doação anônima, não para uma instituição de caridade em geral, mas especificamente para um abrigo para mulheres em Chicago. Foi um ato silencioso de redenção, uma pequena tentativa de equilibrar a balança da minha própria escuridão, de contribuir com algo positivo para a cidade que eu havia deixado para trás. Alguns meses depois, me vi em Chicago para um trabalho de fotografia. Durante um intervalo, dirigi até nosso antigo bairro. O prédio de tijolos marrons estava lá, imponente e familiar, mas com cortinas novas nas janelas e um carro diferente estacionado na garagem. Novos moradores. Fiquei parada na calçada por um longo momento, observando. Não senti saudade, nenhuma pontada aguda de nostalgia. Apenas uma compreensão silenciosa de quão longe eu havia chegado, do que eu havia deixado para trás e do espaço que agora ocupava em minha própria vida. Ao sair da cidade, um grande outdoor chamou minha atenção. Um novo filme de Chad Anderson, lançado diretamente em vídeo, um filme de ação de baixo orçamento. Seu rosto, antes triunfante, agora parecia tenso, quase desesperado. Um lembrete cruel de sua decadência, a humilhação final de uma carreira em queda livre. Fiz as pazes com o passado. Perdoei Brenda de uma forma silenciosa e interna, não por suas ações, mas pelo domínio que ela exercia sobre minhas emoções. E me perdoei pelas escolhas que fiz em meio à dor, pelo caminho que trilhei. Comprometi-me com um futuro construído sobre autenticidade, gentileza e a busca das minhas paixões sem concessões. A necessidade de validação externa, de provar algo a alguém, desapareceu. Algumas semanas depois, meu telefone tocou. Um número desconhecido, mas com o DDD de Chicago. Era o Sr. Olsen, pai da Brenda. Sua voz estava cansada, carregada de arrependimento. Gary, disse ele, Jen e eu sentimos muito por tudo. Estávamos errados sobre você e sobre a Brenda. Ele fez uma pausa, soltando um suspiro pesado. Não temos notícias dela há meses. Você
Você tem alguma informação? Qualquer coisa? Sua preocupação, apesar de tudo, era genuína. Ofereci-lhes compaixão. Sr. Olsen, disse eu com voz suave, Brenda precisa encontrar o próprio caminho agora, assim como eu fiz. Era a verdade, sem rodeios e sem julgamentos. Minha última exposição de fotografia em Seattle se chamava Luz Recuperada. Foi um evento mais tranquilo que o primeiro, mais introspectivo. As imagens mostravam crescimento, uma transição das sombras cruéis da traição para a beleza sutil e cheia de nuances da resiliência. As pessoas vieram, observaram e compreenderam. Durante a recepção de encerramento, fiz um breve discurso. Falei sobre a jornada de um artista, mas as palavras carregavam um significado mais profundo e pessoal. Às vezes, disse eu com a voz firme, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa, para encontrar a própria luz, o próprio caminho verdadeiro, depois que a escuridão se dissipar. Não mencionei Brenda, nem Chad, nem o passado, mas a mensagem ressoou, uma verdade silenciosa no ar. Vários meses após o término dos processos judiciais, chegou uma carta. A caligrafia era de Brenda, sem remetente, apenas um carimbo postal de uma pequena cidade em Ohio. Era curta e concisa. Ela não pedia perdão nem ajuda. Simplesmente reconhecia seus erros passados, as escolhas que fizera e as consequências com as quais agora convivia. Uma aceitação silenciosa, uma ausência notável da antiga postura defensiva. Li uma vez, depois outra. Uma pontada de empatia, fugaz, mas real, surgiu em mim. Não era pena, mas o reconhecimento de uma humanidade compartilhada, da capacidade de autodestruição e, com ela, a confirmação da distância necessária e intransponível entre nós. A ferida cicatrizou. Meu trabalho com programas de arte comunitária havia se tornado uma nova paixão. Orientar jovens fotógrafos, ensiná-los sobre luz e sombra, sobre ver o mundo por uma perspectiva diferente, me deu um profundo senso de propósito. Era sobre construir, não destruir. Construir uma relação genuína e afetuosa com Sarah, uma artista local que conhecia através de Mike. Ela pintava obras abstratas, ousadas e vibrantes, um contraponto perfeito ao meu próprio realismo austero. Compartilhávamos valores, paixões e uma compreensão serena das complexidades da vida. Não havia fingimento nem atuação, apenas uma conexão profunda e duradoura. A verdadeira satisfação encontrou seu lugar na minha vida simples e plena em Seattle, longe das ambições brilhantes e vazias de Chicago, longe da busca constante, das regras tácitas das aparências. Era uma vida construída sobre integridade, trabalho honesto e conexões reais. A minha história, terminou numa noite à beira do lago Union. O ar estava fresco, a água refletia as luzes da cidade como joias espalhadas. Minha câmera estava na minha mão, um peso familiar e reconfortante. Levantei-a, enquadrando a beleza tranquila do cotidiano. Um veleiro passando, um casal passeando com o cachorro, o zumbido distante do trânsito. Pensei nas águas límpidas e frias do lago Michigan e em quão longe eu havia chegado desde aquela noite em Alinéia. A distância não era apenas geográfica, era uma paisagem interior, uma transformação vasta e silenciosa. Agora, eu entendia que, embora tivesse pago um preço pela minha vingança, pela escuridão que permiti me consumir, no fim das contas, escolhi construir algo significativo a partir das cinzas. Era uma vida enraizada na autenticidade, no trabalho lento e paciente da cura. Aceitei que as complexidades da vida muitas vezes significavam que a justiça e a cura nem sempre eram fáceis ou simples. Deixavam cicatrizes, lembranças silenciosas de batalhas travadas, de lições aprendidas. Eu era um homem que aprendeu da maneira mais difícil o que realmente importa: integridade, trabalho honesto e conexão genuína. Minha jornada de marido traído a artista seguro de si estava completa. As cicatrizes permaneceram, sim, mas não eram mais feridas abertas. Elas faziam parte da minha história, silenciosamente integradas à essência de quem eu me tornei. O sol se pôs sobre as montanhas olímpicas, pintando o céu com cores que eu quase havia esquecido como enxergar. Roxos, laranjas vibrantes, rosas suaves. Um novo horizonte, vasto e promissor. O sol se pôs atrás das montanhas, pintando o céu de Seattle com tons que eu havia esquecido como realmente enxergar. Minha câmera estava em minha mão, um peso familiar e reconfortante. Eu estava à beira do lago Union, observando a beleza silenciosa do cotidiano se desdobrar. Um veleiro deslizando sobre a água,
o murmúrio distante da cidade. Era muito diferente do Lago Michigan, um frio diferente, um silêncio diferente. O caminho que percorri daquele restaurante em Chicago até este momento não foi fácil. Foi confuso, marcado pela traição e pela lenta queimação de algo que parecia justiça, mas que também era, inegavelmente, vingança. O preço pago não foi apenas o de Brenda ou o de Chad. Uma parte de mim também foi consumida por ele, uma escuridão necessária para romper laços e recomeçar. Agora, havia uma esperança silenciosa, um futuro construído sobre trabalho honesto, conexões genuínas e a busca incansável das minhas paixões. As cicatrizes permaneciam, lembretes silenciosos de batalhas travadas, de lições aprendidas, mas não eram mais feridas abertas. Eu havia aprendido, da maneira mais difícil, o que realmente importa, e nisso encontrei um tipo diferente de paz.